Bom, estamos aqui, que a gente está fazendo um trabalho de faculdade, que a gente decidiu fazer em formato de podcast, e iremos conversar sobre orientação vocacional. A gente pegou o tema de psicologia vocacional e a gente vai falar um pouco sobre o assunto, a gente vai discorrer a respeito dele, falar a questão de benefício, o que é, como é que ele funciona e, enfim, como começa a conversa. Eu não sei se algum de vocês aqui já fez orientação vocacional. Numa época que eu fazia terapia, um tempo atrás eu fiz. O meu foi muito bobo, né? Eu vou falar a seguir. Mas acontece o seguinte, pelo que a gente pesquisou, a psicologia vocacional começa no século XX, em 1902, quando surge um projeto chamado orientação vocacional. Que ele tem o intuito, de fato, de conduzir as pessoas no melhor caminho nas suas carreiras, né? Tomando uma decisão quanto o que elas vão fazer em suas vidas, a nível profissional. E acontece que a própria palavra psicologia vocacional, né, vocacional vem de vocação, e vocação em latim vem de vocare, que é chamado. Então quer dizer, todos nós somos chamados a sermos alguma coisa. A nível profissional, todos nós somos chamados a trabalhar com algum elemento, com alguma coisa, enfim. E muito provavelmente nós aqui somos vocacionados a ser psicólogos ou somos vocacionados a atuar na psicologia de algum modo, mas nada impede que algum de nós seja perdido também e estejamos aqui sem saber o que fazer. Mas enfim, quer dizer, todos nós temos um chamado. E acontece que, se você pegar antigamente, essa questão de orientação vocacional, de uma decisão vocacional, ela era uma coisa muito mais simples. Porque ou as pessoas já continuavam um trabalho que já era da família deles, ou seja, a família tinha uma loja, tinha algum tipo de comércio, e a pessoa herdava aquilo e continuava o trabalho que a própria família deu a eles, ou então ela já tinha algum caminho dentro da família, né? Toda a família trabalhava com isso, eram artesãos, eram marceneiros, e aí, enfim, o caminho continuava o mesmo, não havia essa liberdade de trocar, enfim. E acontece que nos dias de hoje é totalmente diferente, né? Por uma questão de liberdade de informação, liberdade econômica, informação barata, né? Por conta da internet, a questão do globalismo e tudo. Acontece que muitos outros caminhos entraram à nossa disposição. Ainda mais quando a gente fala num contexto mais de classe média alta, assim, a liberdade econômica também não é mais um fator que impede algum tipo de caminho que se queira seguir. Então, acontece que, com essa grande, agora, com esses muitos outros caminhos que se abriram, é muito mais difícil de escolher, porque antes, enfim, você não tinha muito o que escolher, você continuava o ramo da sua família. Agora você tem entre muitas opções do que escolher na sua vida, e a gente tem informação agora, por conta da internet, de conhecer muitos caminhos. Então acaba que a nossa decisão agora está entre muitas outras alternativas. E é claro que isso vai gerar uma insegurança no nosso peito. Porque, lógico, é mais fácil escolher entre 4 alternativas do que em 100, do que em 20. Tanto é que a gente tem uma pequena chance de chutar na prova e acertar, porque as alternativas são baixas. Se a gente estivesse numa questão entre 20 alternativas, a chance de a gente acertar é muito menor, né? Então é o mesmo caso em relação à orientação vocacional. Agora, com tantos outros caminhos, dá uma insegurança mesmo, né? Ainda mais no nosso tempo, ainda mais no contexto do Brasil, em que a gente tem grandes índices de ansiedade, esse tipo de coisa. Isso tudo também vai influenciar na questão da decisão da pessoa quanto à sua orientação vocacional. E é aí que a psicologia vocacional entra, que é o quê? A gente busca, através de um profissional especializado, que possa ajudar essas pessoas que sofram com essa indecisão, sofram quanto ao medo de tomar essa decisão que parece vai gerar tão grande impacto na vida, né? Porque parece que é uma decisão pro resto da sua vida, né? Uhum. E também vira uma coisa assim, imagina você erra, aí você vai ser infeliz para sempre, né? Então, assim, com o intuito de tentar evitar esse tipo de problema e ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade, entra o psicólogo vocacional. Como eu tinha dito, eu tive isso num momento que eu estava numa dúvida de vocação, só que a minha experiência foi muito boba. Minha psicóloga lá, ela tinha pego um joguinho com umas cartinhas e eu tinha que escolher, tipo, o que você gosta? Eu lembro de cartão de crédito, dinheiro, umas coisas de internet, nada a ver. E eu ficava super confuso, enfim, não me ajudou em muita coisa não. O que fez eu decidir, por exemplo, pelo caminho da psicologia mais tarde foram outros fatores.
Mas acontece que é isso, o psicólogo vocacional, ele entra nessa questão, entra nesse parâmetro para conduzir essas pessoas que sentem essa dificuldade e tentam, seja através de jogos, mas principalmente através de uma conversa, analisando a vida da pessoa, analisando as suas circunstâncias, os seus gostos, as suas habilidades, e tentam conduzir elas ao caminho mais adequado, ao caminho que talvez encaixe melhor a vida delas, e assim dando um direcionamento integral sobre o que elas deveriam fazer em suas vidas, sobretudo no âmbito profissional. Acho que é isso. Sim. E também tem muita gente que tem dúvida, né, do que faz um psicólogo vocacional. Sim. Porque eu, pelo menos na escola, que é o lugar onde mais aparece psicólogo vocacional, Sim. sempre fiquei ligada no psicólogo educacional, né? Só que, na maioria dos casos, o psicólogo educacional também é o psicólogo vocacional. Que também pode trabalhar tanto em escola quanto em universidade, né, tendo pós-graduação. Mas antigamente o psicólogo vocacional era muito voltado só pra aplicar o teste, né? Igual você falou, psicólogo que fazia uns joguinhos ali com você e foi isso. Às vezes nada a ver, pois é. Aplicava um teste pra descobrir qual é a carreira pra aquele aluno. Mas hoje em dia se espera muito mais do psicólogo vocacional, né? Espera que ele realmente se empenhe em ajudar os alunos a descobrir um projeto de vida pra ele, não é só apenas um curso. Perfeito. É questão de autoconhecimento, do que ele gosta pra vida dele, que ele espera do seu futuro, né? Muito mais do que apenas uma carreira. Sim, tanto é que no finalzinho do ensino médio, não sei vocês tiveram, mas começou a entrar na grade Vida e carreira. Vida e carreira, projeto de vida. vida. Exatamente. E entra nisso aí também. Inclusive na faculdade. Na faculdade. A gente teve. A gente teve também. Verdade, no primeiro semestre. Primeiro semestre. Acho que é obrigatório todo primeiro semestre ter essa matéria para uma orientação, né? Sim. Porque eu acho que, assim, pra gente que tá na faculdade, às vezes a gente se questiona se a gente tá fazendo o curso certo. Sim. E aí, é importante a gente pensar, imagina no contexto escolar, um adolescente. Cara, o cara acabou de fazer 15 anos e ele já tá entrando nessa fase em que pai, mãe, o responsável pergunta, e aí, o que você vai fazer já com tá sua sendo vida? pressionado. Que faculdade você vai fazer? Sim. Pô, o cara tem 15 anos, ele não vai saber. E nem né? conhece todas as opções. E nem conhece todas as opções. Inclusive, a gente tem um caso aqui em São José de um menino que chegou a cometer o suicídio por conta de pressão familiar. Que doideira. Que o pessoal conhece bastante. Esse caso aqui é porque a família pressiona, porque você tem que fazer uma faculdade que te dá retorno, que você tem que fazer uma faculdade que é boa para os seus pais. É muito da questão do que os seus pais, não só os pais, mas do que a sociedade em si projeta em você. Sim. É uma loucura, assim. E a questão da comparação também, né? Sim. Um aluno vê o outro fazendo melhor, já sabe o que quer fazer da vida, já fica, gente, tô perdido. E também, isso é importante também a questão do psicólogo vocacional, de poder orientar em relação ao contexto do aluno, cultural, social, que ele está envolvido, né? Porque alguns têm uma realidade, outros têm outra. Exatamente. Então o resultado nunca vai ser igual, nunca vai ser no mesmo tempo. E é muito bom para ele poder ajudar o aluno a entender isso, de que ele não tá para trás. Sim. Ele só tá no processo dele ali de se descobrir, né? Às vezes, dentro da faculdade mesmo, a sala começa com 50 pessoas e o curso acaba com 15. Sim. Porque as pessoas elas não se sentem pertencentes àquele curso, elas estão em dúvida ali, ficaram né? perdidas, Ficaram perdidas. E a orientação vocacional, nessa parte escolar, ela também serve para não acontecer essa evasão escolar, principalmente do adolescente. Claro que o adolescente ele tá nessa de procurar personalidade, achar o seu pertencimento, e óbvio que eu acho que na escola ele não vai achar, porque né, tem outras pessoas totalmente diferentes dele naquele meio. Então ele vai se sentir assim totalmente diferente dos outros. Então assim, a orientação vocacional ela tá ali para mostrar que tá tudo bem e que ele tem tempo até que, tipo, se ele fizer um curso que ele não gostar, tá tudo bem, ele pode pegar exatamente outro assim. curso. No fundo, não é uma decisão pro resto da sua Sim. vida. Se você estiver confuso em questão essa alternativa, né, enfim, o caminho que você vai seguir, você pode testar, não gostou, você vai embora, né? Essa questão de assim, como se o trabalho, a decisão da carreira é tudo na sua vida, né? Sendo que, a vida é muito mais que o É um trabalho. certo tipo de acolhimento, né? Sim. Você tá acolhendo a futura vida profissional, né? Sim. Não, sem contar os benefícios que o acompanhamento vocacional em si, como um todo, ele gera, que é autoconhecimento, maturidade, preparação. Porque quando você faz o acompanhamento, e como consequência a saúde mental, porque quando você faz o acompanhamento, ele serve para
sanar as suas dúvidas em relação a determinada área, ele serve para te mostrar a sua inclinação em determinada área. Então, a partir do momento que você sabe quais são os possíveis problemas que você vai passar futuramente, porque problemas acontecem, a partir do momento que você conhece a área que você tem inclinação, a partir do momento que você sana as suas dúvidas, você vai ter muito mais maturidade e muito mais preparação para lidar com o mercado de trabalho, que não é um mercado fácil. Sim. Entende? Então, assim, a consequência dessas coisas é a saúde mental e a gente vê, por exemplo, hoje em dia muito presente o burnout. Sim, Que perfeito. são pessoas que, grande parte das vezes, pessoas que não se identificam também pela grande pressão profissional, realmente é muita pressão, mas quando você tem um acompanhamento ali, você tem pelo menos um embasamento de para onde você vai seguir, como vai ser, lidar com esse problema futuramente, né? Mas fora fatores específicos do mercado que aí não tem como fugir, né? Dependendo do problema. Sim, perfeito. Sem falar que se a gente for pegar o ofício não só do psicólogo vocacional, mas do psicólogo geral, que é, de algum modo, é redundante falar isso, mas é conhecer a psique, o psicólogo vocacional ele não só tem que mostrar o caminho para a vocação, mas onde que a vocação entra no todo da vida do sujeito. Perfeito. E fala, olha, beleza, trabalho é importante, né? Trabalho é importante, mas não é tudo. Isso não pode compor a sua energia psíquica inteira. Não é Se só você isso. depositar a sua energia psíquica nisso aqui inteiramente, surgem coisas como burnout. Até um dos estudos que a gente pegou para esse trabalho, lá de Portugal, fazia uma relação direta entre os sintomas de depressão e os sintomas de depressão, o principal que ele coloca lá, a indecisão, como um fator causador, né, ou um potencializador que a indecisão vocacional causa para gerar a depressão. Sim, não sabe pra onde vai. Sim. Então, a gente vê que o papel do psicólogo, e a gente fala muito disso, o papel do psicólogo ele é acolher, independente da frente que você está, educacional, clínica, hospitalar, etc. Sim. Mas acolher desse modo, falando, olha, vamos olhar para o todo aqui. Vamos olhar para assim, a pessoa no seu aspecto integral. Porque aí a gente consegue encontrar o que é um ideal de saúde mental, um ideal de felicidade para o sujeito. Onde essas coisas, assim, tem uma analogia muito boa, que a saúde mental é como uma orquestra. Então a orquestra ela tem o violino, ela tem os metais, ela tem os trombones, ela tem o violoncelo, tem o maestro. E a gente vê que se alguma coisa está fora de ordem na orquestra, a coisa meio que desanda. Sim. A gente vê que tem algum erro. O papel do psicólogo é olhar para a orquestra como um todo, não só para o violino, não só para o maestro, não só para o trombone, e tentar ordenar. E a gente vê que o trabalho é como se fosse um desses instrumentos da orquestra. Entende? Então, eu acho que entra muito nessa questão de não só focar na vocação, mas para o todo. Porque a vocação entra como um componente desse todo que tem que estar em harmonia com os outros. Sim. E hoje em dia, principalmente alunos universitários, né, tendem a levar para sua vida de que o seu trabalho, né, o que ele vai seguir de carreira, é o mais importante de tudo. Exato. Sim. Que acaba ocasionando isso que você falou, depressão, muitos outros problemas na vida dele. Então isso é importante do psicólogo profissional conseguir trazer isso para o aluno. Sim. Porque até um tempo atrás, foi o que eu falei, eles não traziam isso, era só a carreira ali e isso aqui é tudo. Perfeito. E toda essa discussão tem tudo a ver com saúde, né? A nossa própria matéria de saúde única, a definição de saúde da OMS é o quê? Pô, saúde não se trata apenas da ausência de enfermidade, não é você não estar doente, mas é você ter um bem-estar físico, um bem-estar social e um bem-estar mental, o bem-estar da sua psique. Então é claro assim, como o próprio Caio falou, o trabalho, por mais que ele não seja tudo, ele tem o seu lugar. Todas as pessoas devem trabalhar, elas devem ter um lugar do trabalho em sua vida e você precisa saber o lugar disso e como adequar melhor as suas circunstâncias. Senão, lógico, se o trabalho estiver desconcertado, se você não saber para onde você vai ficar doente. Que é a questão, você pode ocasionar o burnout, a depressão, você vai ficar ansioso. Então, enfim, isso tem tudo a ver com saúde. Tudo a ver. Sim. E é até engraçado, porque a gente ouve muito falando, eu não sou bom em nada. Não, você não é excepcional naquilo que os outros esperam que você seja excepcional. Mas quando você tem acesso a essa psicologia, a esse acompanhamento vocacional, vou chamar assim, porque não é só um teste, é um processo, você entende que você é bom sim em algo, todos nós somos bons em todos nós somos bons em algo e a vocacional ela vai servir para
nos mostrar aquilo. Olha, você é bom aqui. Isso gera motivação, porque a partir do momento que a pessoa ela se descobre boa em algo, porque ela sempre foi desde que começou a adquirir as habilidades, ela passa a ter motivação. Eu sou bom nisso, então eu vou focar nisso, eu vou seguir nisso porque me faz bem, eu pertenço a isso, né? E é isso. Sim, a própria palavra vocação é isso, né? Quer dizer, a gente é chamado a alguma coisa. Ninguém é chamado ao nada, né? Ninguém é chamado a ser preguiçoso, a não fazer nada, ficar deitado no sofá. A questão é essa, que, vai ter gente que vai descobrir a sua vocação, o seu caminho muito cedo. Outras pessoas vão precisar de um direcionamento, vão precisar de uma ajuda, vão descobrir mais tarde, porque não exercitaram tantas habilidades assim. Então elas não conseguiam saber até o momento o que elas têm mais facilidade. Então é isso, assim, vai depender de um direcionamento, vão ter pessoas que vão precisar mais disso, outras já receberam um caminho, já descobriram algo que tem interesse, que podem fazer, que podem ter algum tipo de sucesso, enfim, seguir uma carreira ali, outras não, outras você vai ter que pegar na mão e vamos olhar direito para as coisas, vamos olhar como está toda a sua vida, vamos ver todas as suas circunstâncias, vamos ver suas habilidades e vamos definir alguma coisa. Então a gente vê que nesse todo que a gente está falando, a psicologia vocacional, ela também entra como um meio do sujeito se instalar na realidade. Perfeito. Falar, eu sou chamado. E às vezes, eu já vi, isso aconteceu, e aconteceu num contexto de psicologia vocacional escolar. Do sujeito falar, olha, eu acho que eu só quero trabalhar, não vai importar muito com o que, porque o que eu quero fazer mesmo é tocar piano. Sim. E ele tinha uma pressão, assim, familiar. Você vai fazer direito? Você vai fazer medicina? Você vai fazer o quê? E aí, com o auxílio de um bom pedagogo, um psicopedagogo, ele... Olha, não, realmente, eu acho que eu vou escolher alguma coisa que me agrade mais ou menos aqui. Mas o que eu quero mesmo é tocar piano. Hoje em dia ele é um grande músico, inclusive. Assim, para a idade dele, assim, tem a nossa idade, 20 anos. Então, a psicologia vocacional, de algum modo, ela tem uma psicologia contextual, uma psicologia circunstancial, né? Tem a filosofia espanhola do século XX, ela vai falar muito sobre o que o ser humano é e deve ser. Tem um dos filósofos do século XX, chama Julián Marías, vai falar que o ser humano é instalação, ou seja, a gente está aqui agora, e projeção, o que a gente projeta de nós mesmos. Assim, né? E o mestre do Julián Marías, Ortega y Gasset, ele vai falar, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo elas, não salvo a mim mesmo. Então a gente vê que muito da psicologia vocacional ela é uma psicologia circunstancial. Por que minhas circunstâncias estão me inclinando aqui? Porque a gente consegue perceber se a gente fazer aqueles exemplos bem absurdos, tipo, olha, às vezes a gente não consegue ver com clareza para aquilo que a gente está se inclinando ainda, mas se a gente pensar, se eu chegar e falar, não, Júlia, você se inclina a ser pedreira? Você se inclina a trabalhar na horta? Aí a gente vê, opa, não me inclino para isso, então essa aqui não é a direção, é mais ou menos para cá. E às vezes a gente vai chegar num contexto, tipo, olha, talvez o trabalho não seja a coisa mais importante da minha vida, que nem o caso desse sujeito. Às vezes é tocar música, às vezes é alguma arte, às vezes é o estudo. Eu não quero saber de trabalho, eu quero estudar. Sim. Aí às vezes o cara descobre uma vocação acadêmica, universitária, assim. Então, o trabalho, o ofício, né? A psicologia social também tem essa... A psicologia social não. A psicologia vocacional também tem muito dessa coisa circunstancial. Assim, né? Que nem o Bruno falou do vocário. Assim, o que as minhas circunstâncias me inclinam? Porque se a gente pensar nisso, a gente sai daquele determinismo. Porque cada um tem uma circunstância. A circunstância do Bruno, da Gia da Gia, da Ângela da Júlia, da Carol. E são circunstâncias individuais. A gente sai daquele determinismo que, pro bem ou pro mal, e o que você vai fazer quando você crescer? Sim. Isso a gente escuta desde criança. Sim. Pois é. E aí a gente vê que, assim, depois de um tempo, principalmente depois da idade da razão, a criança ela não fala, eu vou ser bom, eu vou ser um estudioso, ou vou tocar piano. Não, geralmente é um trabalho. Geralmente é um trabalho. Eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser astronauta, né?
Mas aí é uma certa retomada de que a vida ela é mais do que o ofício, assim, ela é uma articulação de todas essas circunstâncias. Perfeito. É isso. Que também não quer dizer que se a pessoa tem 4 áreas de inclinação, não quer dizer que ela vai entrar em uma e vai se sentir pertencente a ela. Ela tem 4 inclinações ali, mas não necessariamente elas dizem tudo a respeito de alguém. Sim. Então nós somos seres propensos ao erro. A gente pode errar, e eu não quero usar o termo erro, porque acontece, né? Não tem como você fazer algo que você não conhece, né? A pessoa entrou, não gostou e ela tá propensa a fazer isso várias vezes, né? É como o Bruno falou, a questão é que não são mais 20, são 4. Então fica mais fácil, não fica um processo tão maçante. Com o mercado de trabalho ele é maçante, ele é cansativo. Mas com a orientação de forma correta, isso a gente consegue facilitar, entende? Sim. E eu acho que é uma coisa muito disso que a Ana falou, de você poder explorar esses caminhos, explorar essas oportunidades, porque é muito, assim, triste você ver uma pessoa que ela faz algo somente pelo retorno financeiro. Sim. Assim, e como a gente disse, muitos problemas mentais e até físicos estão relacionados com isso, porque a pessoa está fazendo uma coisa que ela não teve a oportunidade de conhecer, ela não teve a oportunidade de experimentar, então ela foi com aquilo que, como a gente falou, projetaram para ela e ela só foi seguindo esse caminho. Então, assim, esse retorno de saber o que você gosta, de saber o que você não gosta e aceitar isso e abraçar essa ideia com você, que tá tudo bem. Nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser advogado. E que a gente também, como sociedade, precisa de outros cargos para fazer as coisas funcionarem. Porque se só médico e advogado não se vive o mundo. Perfeito. Então, eu acho que é muito importante se a gente colocasse tipo, projetos na escola de intervenção, mostrando também outras carreiras, sabe? Não só as principais, que todas as carreiras são importantes. Né, dessa do psicólogo vocacional, está apresentando essas outras oportunidades. E que esse teste, feito de forma mais de autônomo, conjunto, possa ser assim, falar qual é a sua sensação de pertencimento, com o quê? Perfeito. No quê? Bom, então acho que é isso. Acho que a gente falou a respeito do assunto bem. A gente acho que falou tudo que a gente estudou, pelo menos. E, bom, essa é a atuação do psicólogo vocacional, diante de todos esses fatores que estão presentes na circunstância de cada um, na individualidade de cada um, e tentar ordenar isso para um fim que mais encaixa na vida daquela pessoa. É esse o trabalho do psicólogo vocacional, e a gente espera aqui ter falado bem a respeito e que quem estiver nos assistindo possa ter entendido melhor.